A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje vamos falar sobre um valor restaurado. A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 4, verso 10 diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em nossa caminhada cristã, Deus quer que a nossa vida seja entregue a Ele. Antes da morte de Jesus, o povo de Deus costumava sacrificar animais como forma de prestar o culto. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele cumpriu toda a exigência da lei e foi sacrificado de uma vez por todas em nosso lugar. Esse é o significado da palavra propiciação. Ele pagou um alto preço por nós. E como nós respondemos a isso? Nós devemos render a Ele as nossas vontades, sonhos, atitudes, pensamentos e os nossos afazeres. Mesmo que neste mundo nós tenhamos que enfrentar a interferência do pecado, Deus nos dá a chance de nos parecermos com Ele através do Espírito Santo. Você pode se perguntar: eu pequei há pouco tempo, como eu posso ser santo? Lembre-se de que santo é aquele que se lava. Todas as vezes que recorremos ao sangue de Jesus para nos purificar do pecado, nós escolhemos nos parecer com Ele. Você pode permanecer na presença de Deus sem qualquer sentimento de medo, de culpa, de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, porque Ele justificou e santificou você. Muitos de nós enfrentamos dificuldade em aceitar tamanho amor. Nós não nos sentimos dignos, porque quando nós olhamos para nós, só nos deparamos com dificuldades e limitações. Você não é valioso para Ele pelo que você pode fazer ou contribuir, mas pelo que Ele decidiu e quis fazer para restaurar a sua vida. Assim, entender o valor que você tem para Deus é capaz de impactar profundamente quem você é, suas emoções, sua personalidade, sua estrutura de pensamento, até os seus relacionamentos e a sua autoestima. Volte seus pensamentos para a verdade, o valor que você tem para Deus. Pelo amor dele, nós tivemos os danos do nosso relacionamento com Deus Pai, restaurados pelo Deus Filho. Meu irmão, a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Cristo nos amou, Deus nos amou, sendo nós ainda seus inimigos declarados. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos declarados de Deus. E mesmo assim, Deus nos amou. Deus, Ele entregou o seu Filho para pagar a nossa dívida, para pagar um valor que nós não éramos capazes de pagar, um valor muito alto, como propiciação pelos nossos pecados. E às vezes é meio complicado a gente entender e acabar aceitando um amor tão grande, porque muitas vezes nós olhamos para nós, eu olho para mim e penso como um Deus tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso pode inclinar os seus ouvidos para ouvir um ser como eu, um ser tão fraco, tão limitado, tão pecador. O bem que eu quero fazer eu não faço. Muitas vezes eu digo que vou fazer algo bom e chega na hora eu não faço.
E muitas vezes eu digo que nunca faria algo, que algo é terrível, que eu nunca faria, e eu acabo fazendo. Como um Deus tão maravilhoso pode inclinar os seus ouvidos para um ser tão frágil como eu? É algo muitas vezes difícil de aceitar. É algo muitas vezes difícil de entender. Mas creia. Creia, porque Deus entregou o seu Filho unigênito para pagar nossa dívida, para reatar o nosso relacionamento, para reatar nossa aliança. E Ele diz que se nós chamarmos pelo seu nome, que se a gente se humilhar, se a gente orar, buscar a sua face, Ele nos ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Irmãos, que a partir de hoje a gente possa buscar uma vida, a gente possa viver uma vida, buscar, ter uma vida que chama pelo nome do Senhor. Uma vida que a gente se humilhe a Ele, que a gente ore, que a gente busque a sua face, que a gente a cada dia se converta dos nossos maus caminhos, que a gente abandone os altares da nossa vida, que a gente ponha de lado tudo aquilo que muitas vezes toma o primeiro lugar no nosso coração. Que o Senhor Jesus possa ser o nosso centro, que Ele possa ser o nosso foco, que a gente abandone a culpa e o medo, porque toda a pena, todo pecado, toda a condenação já foi paga por Ele. Que o Senhor Jesus te abençoe no dia de hoje, que Ele te faça prosperar na presença dEle, que Ele te faça entender qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, porque você é valioso, mas você não é valioso pelo que você pode fazer, pelo que você pode contribuir, mas você é valioso porque Ele estimou um valor sobre a sua vida, porque Ele tem um propósito muito importante. Você não é valioso pelo que você é, mas você é valioso porque Deus diz, pelo que Deus diz que você é, pelo que Deus diz quem você é. Que a paz do Senhor esteja sobre você no dia de hoje. Amém.